Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Marcelo Aguiar e este é o nosso curso de Direito Eleitoral. Convido vocês agora para a nossa segunda aula de eleições, tá? E vamos começar falando aqui um pouquinho sobre a questão de desincompatibilização, tá? Já falamos bastante na aula anterior sobre a questão de incompatibilidades, compatibilização, desincompatibilização, mas o que definitivamente seria isso? É o que nós vamos ver a partir de agora. Desincompatibilização seria o ato pelo qual o candidato se desvencilha ou ele se livra de uma inelegibilidade ou de alguns motivos de inelegibilidade a tempo de concorrer às eleições. Já vimos aqui que o candidato ele precisa obedecer a alguns prazos eleitorais específicos para que ele seja considerado elegível, né? Para alguns cargos, só é necessário que o candidato, ou que o futuro candidato, ele se afaste definitivamente do cargo por renúncia ou por exoneração, tá? E como que isso vai acontecer? Eu trouxe um exemplo para vocês aqui de pessoas que ocupam cargos de chefe do Poder Executivo ou de sua confiança, como é o caso de ministros, como é o caso de secretários de Estado, tá? Então, essas pessoas, para ser consideradas elegíveis, elas precisam se afastar definitivamente, renunciar ao seu cargo, pedir a exoneração dele, para que elas estejam compatíveis com as eleições, tá? Em alguns outros casos, isso não será necessário tão somente um mero licenciamento. Isso acontece em alguns casos, como por exemplo, as autoridades policiais, né? Já vemos que o policial, que conta com mais de 10 anos de serviço militar, ele poderá tão somente se licenciar, se afastar do seu serviço para ser considerado elegível, tá? A Emenda Constitucional 16 de 97, ela tornou a inelegibilidade do artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, somente após o segundo mandato. Relembrando, pessoal, essa inelegibilidade do artigo 14, parágrafo 5, é aquela que atinge o presidente da República, o prefeito, o governador do estado. Nós sabemos que esses cargos, eles não necessariamente pedem que o presidente ou que o governador, que os titulares desses cargos se afastem, para que eles possam concorrer à reeleição, para que eles possam concorrer ao segundo mandato. Então, a emenda constitucional, essa emenda constitucional de 16 de 97, ela justamente veio no sentido de não permitir com que essas pessoas se afastem para que possam concorrer à reeleição. Lembrando que a reeleição ela é permitida apenas uma vez, tá? Ele só poderá ser reconduzido apenas uma vez após o primeiro mandato, tá? Aí temos a autodesincompatibilização. Tá? Vamos ver aí que ela é uma vertente da desincompatibilização. A autodesincompatibilização é aquela onde ocorre a voluntariedade da pessoa. A voluntariedade para que ela se afaste do cargo, para que ela concorra às eleições sem precisar necessariamente renunciar, sem precisar ser reexonerada do seu cargo. Ocorre apenas um mero afastamento, né? O exemplo que eu trouxe para vocês é dos parlamentares que desejam concorrer ao Poder Executivo, tá? E justamente do lado contrário da moeda, nós temos a heterodesincompatibilização. O que seria isso? A heterodesincompatibilização é aquela que não demanda voluntariedade para afastamento do cargo. A pessoa que se candidata está obrigada a se afastar dele. Então, por exemplo, isso ocorre no caso dos chefes do Poder Executivo para que eles concorram a outros cargos. Por exemplo, o governador de estado que deseja concorrer ao Senado, ou que deseja concorrer à presidência da República, este sim deverá renunciar ao seu cargo para que ele esteja apto, para que ele seja compatível, né, eleitoralmente com o cargo que ele deseja concorrer. Tá? Falemos rapidamente sobre direitos políticos positivos. O direito político positivo, ele basicamente vai abarcar a questão do sufrágio, que nós vamos ver daqui a pouco aí
com um certo detalhe, vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre o sufrágio, mas basicamente os direitos políticos positivos seriam aqueles que garantem a participação do povo mediante o sufrágio. Tá? São os direitos que eles se resumem a um conjunto de normas que conferem ao indivíduo o direito de participar no processo político de escolha de seus mandatários, de escolha daquelas pessoas que irão representá-los politicamente. Tá? E aí entramos já no sufrágio, falamos há pouco sobre ele. E o que seria o sufrágio, pessoal? Bastante importante esses conceitos que eu trouxe para vocês. Tá? Se aprofundem nesses conceitos de sufrágio, porque é um conceito bastante recorrente nas provas. Tá? Sufrágio vai ser o direito subjetivo de natureza política que o cidadão tem de eleger, de ser eleito, de participar da organização e da atividade do poder estatal. Capacidade política ativa, capacidade política passiva, tudo isso é englobado pelo sufrágio. E ela se mostra real como que o sufrágio passa a existir através do exercício do voto, pessoal. Ele se exterioriza através da votação, através do voto, que é a materialização do sufrágio em si, implicando na declaração de vontade. Ora, por que declaração de vontade, pessoal? Quando nós vamos às urnas, ainda que, obrigados, temos o direito e o dever de ir às urnas. Quando nós vamos às urnas, nós não estamos manifestando nas urnas através da escolha dos candidatos que vão nos representar, estamos demonstrando a nossa vontade. E quando nós votamos nulo, quando nós votamos em branco, nós também não estamos dizendo a todos aqueles candidatos que nenhum deles, ou que alguns deles não nos representam, não é isso que nós estamos falando? Exteriorização da vontade, pessoal. E é isso, essa é uma das funções do voto, tá? Então, o processo de seleção dos eleitores, ou sufrágio em si, é um processo de eleição, de seleção dos eleitores, para que esses eleitores consigam finalmente exercer o seu direito ao voto. E daí, pelo sufrágio, fica estabelecido quem vai ter direito ao voto, já que, como nós já vimos, algumas pessoas não estarão aptas a exercer a sua capacidade eleitoral, seja ela passiva ou ativa. Tá? Atendidos os requisitos constitucionais, o nacional passa a ser cidadão mediante o sufrágio. Tá? Ponto bastante importante, que já vimos também. O cidadão será definitivamente considerado cidadão a partir do momento que ele tem a sua capacidade eleitoral disponível. Tá? Pelo sufrágio, o nacional ele torna-se cidadão e começa a exercer o seu direito de votar. Tá? E aí exerce o seu direito de votar através da escolha dos seus candidatos políticos nas eleições. Fazendo isso como? Através do voto. Tá? Então aí, disso tudo que nós falamos até agora, temos que sufrágio vai ser o processo de escolha. Tá? E ele aponta para o direito de participação política, sendo uma criação abstrata do direito. Vamos focar nisso, criação abstrata do direito. E por que abstrato? Na sequência nós vamos ver, comparando ele com o voto. O voto é o ato de escolha. O voto é aquilo que, quando é uma cédula, nós pegamos. Quando é urna eletrônica, está lá a máquina, a própria urna eletrônica, e nós digitamos o número correspondente ao candidato, ou digitamos o voto em branco, ou anulamos o voto. Então, temos disso tudo que o processo de escolha, ele vem através do sufrágio, apontando para a participação política. É o processo, o sufrágio. O ato se exterioriza através do voto. Tá? A eleição indica um fato social que corresponde a esse direito abstrato que é manifestado através do sufrágio. Tá bom? Se o eleitor ele comparece à urna eletrônica e vota em branco ou em nulo, ele votou? O que vocês acham? Ele não realizou o voto. No entanto, ele sufragou. Tá? Ele trouxe à tona o seu direito de sufragar. Ele trouxe à tona o sufrágio. Ele mostrou aquilo a que ele veio fazer.
ele cumpriu com a sua obrigação, exerceu o seu direito. Exatamente porque o voto é a manifestação da vontade, e essa deve ser tida como válida, a manifestação da vontade da pessoa, e ela se manifesta inclusive através do voto branco ou do voto nulo, os chamados votos apolíticos. Então, pessoal, ainda que a Constituição diga expressamente que o voto é obrigatório, nós vamos flexibilizar um pouquinho aí essa expressão, tá? E notar que, na realidade, não é o voto em si é obrigatório, e sim o comparecimento do eleitor nas urnas, tá? Ou a justificativa para que o eleitor, né, já que o eleitor ele tem o direito de votar em branco, ele tem o direito também de votar nulo. A lei não nos proíbe de fazer isso, tá? Direito de sufrágio ele pode ser também ativo, que é o direito de votar, na verdade é o chamado direito do eleitor, é a capacidade ativa dele, ou ele pode ser passivo, como nós já vimos aqui, que é quando ele se trata do direito de ser votado, é o direito do candidato, o direito daquele que será eleito, daquele que é considerado elegível. E baseado nisso que nós já falamos até agora para vocês, né, eu trouxe uma frase aqui, ou melhor, duas, para que nós possamos refletir um pouco mais sobre essa questão da capacidade ativa e da capacidade passiva de eleição. O indivíduo pode ser elegível se não for eleitor? A resposta é não, pessoal. Não. Não pode ser. E isso tudo por um simples motivo. Por quê? Todo sujeito elegível deve ser também um eleitor. Ele deve ter também a sua capacidade ativa em dia, tá? No entanto, se por acaso o indivíduo for eleitor, ele também pode não ser elegível? Sim, ele pode não ser elegível. Eu trouxe para vocês aqui o exemplo dos analfabetos. Isso é um clássico exemplo. A lei também diz expressamente que eles são inalistáveis. No entanto, eles têm o direito facultativo ao voto, tá? Então, eles podem ser eleitores, no entanto, não estão autorizados a serem alistáveis na sua capacidade passiva, tá? Na capacidade de serem votados. O sufrágio pode representar apoio. Essa é uma questão bastante importante, que nós vamos também ver aqui duas faces da mesma moeda, tá? O TSE ele tem entendido que não somente a compra de votos pode levar à cassação do registro do candidato, né, pode ser considerado como crime, mas também algo bastante interessante, que é a compra da abstenção. O que seria isso? Seria aquele candidato que paga para que o eleitor não vote em determinado candidato. Crime, pessoal. Crime, tá? Dentro da tipicidade do artigo 41A da Lei 9.504 de 97, a compra de abstenção é considerada crime. Crime. E crime de captação de voto, conforme bem expresso pelo artigo 299 do Código Eleitoral, a qual trago para vocês com a letra da lei. Eu gostaria que vocês lessem junto comigo, porque é um artigo bastante importante. Diz lá: dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem. Para si ou para qualquer outra pessoa, tá? Dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Qual que é a pena? Reclusão de 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Viram aqui que a questão da abstenção também é considerada crime pelo artigo 299? Então, é exatamente por isso que é um fato bastante grave, que também tem sido considerado pelo TSE como manipulação das eleições, né? Assim, temos que o sufrágio vai significar apoio dentro
de uma definição de gênero, tá? E dentro dessa mesma definição, só que de uma definição de espécie, o que vai ser considerado como espécie é o voto, tá? Ou a abstenção do voto. Tá? A condição de inelegível, ela não impede que o candidato se filie a determinado partido político, a menos que o próprio estatuto do partido não permita que este candidato inelegível se filie. Tá? A comprovação dessa filiação ela deve ser tempestiva e ela se dá através das listas que são enviadas ao TSE ou à Justiça Eleitoral na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, conforme disposição legal. Tá? E caso não tenha o nome ali de algum candidato, caso tenha algum tipo de erro que deixe faltar o nome de algum candidato, essa falta pode ser suprida por outros meios de prova, tá? Entendimento simulado do TSE, súmula 20 do TSE, eu trouxe aí para vocês, tá? Ainda que a letra da lei não seja expressa neste sentido, tá bom? Voto, pessoal. Voto é o exercício do sufrágio, tá? É aquilo que exterioriza o sufrágio. Manifestação do sufrágio no plano prático, tá? Ato que materializa o sufrágio, que materializa o direito de votar. Aí eu trouxe para vocês também o conceito, alguns conceitinhos de escrutínio, que é a forma pelo qual se recolhem e se apuram os votos nas eleições, tá? Forma de proceder ao direito de sufrágio, compreendendo as operações de votação, de votação na urna e apuração do voto. Tá? As eleições, isso pode ocorrer assim, em vários tipos de eleições, inclusive na própria eleição aberta. Tá? Vai ser preciso ter ali os escrutinadores, que é como se chama aquela pessoa que faz esse tipo de controle. Lembrando a vocês, pessoal, que esses escrutinadores podem ter auxiliares, tá? Isso vai ser obrigado a partir do momento que a cidade, que a comarca, o município, ele tenha mais do que 10 sessões eleitorais, mais de 10 urnas a serem apuradas, tá? Partidos políticos, o que nós podemos falar sobre partidos políticos? Pessoas jurídicas de direito privado, pessoal. Privado, assim considerado pela letra da lei. A Constituição mostra que os partidos políticos adquirem personalidade jurídica na forma da lei, ou seja, personalidade jurídica de direito privado, após o registro em cartório, tá? Cartório específico. Como que é feito isso? Trouxe também para vocês um exemplo, um passo a passo, bem rápido, para que a gente possa mais ou menos entender como se formam os partidos políticos, tá? Então, primeiramente, tá, existe uma legenda em formação, é feito envio de um requerimento para um cartório específico que vai fazer o registro dessa legenda como partido político. Tá? Esse cartório é o registro civil de pessoas jurídicas e, bastante interessante, não se pode desconsiderar que vai ser na capital federal, cartório em Brasília, pessoal. Cartório de registro civil das pessoas jurídicas de Brasília. Tá? Pedido deve ser feito pelos seus fundadores, há que se ter necessariamente 101 fundadores, não menos do que isso, né? 101 ou mais. E essas pessoas devem estar, ou devem ter domicílio eleitoral em no mínimo 1/3 dos estados brasileiros. Tá? Cumpridos todos esses requisitos, tá? que é estabelecido pela Lei de Registros Públicos, o oficial vai fazer o registro da legenda no livro correspondente, vai expedir uma certidão de inteiro teor e, juntamente com diversos outros documentos, tá, esses fundadores irão submeter o estatuto ao TSE. Então, o TSE vai precisar não somente do estatuto, mas também de endereço, né, do contato, o nome
dos dirigentes provisórios desse partido, desse futuro partido, por assim dizer, tá? E a legenda vai ter 100 dias para informar o TSE, para cumprir com toda essa burocracia, tá? E informar o TSE sobre a criação. É como se procede, em poucas palavras, aí, com a criação dos partidos políticos. Vamos voltar ali rapidinho para o voto, tá? Voto. Quais são as características do voto? Voto direto, secreto, universal e periódico. Características primariamente consideradas cláusulas pétreas, essas 4 pelo menos, tá? E expressas também na Constituição. Por que direto, pessoal? Porque é a forma como as eleições elas se procedem normalmente no Brasil. Vamos ver aqui agora na sequência que existe uma exceção, mas é a forma adotada pelo Brasil. Nós não elegemos ninguém para que vote por nós, né, no candidato que nós escolhermos. Se nós pegarmos, por exemplo, países como os Estados Unidos, né, no voto para presidente, né, o voto americano, os eleitores vão escolher alguns delegados e esses delegados então irão votar pelos eleitores naquele candidato que os eleitores escolheram. No Brasil não existe isso. Nós mesmos iremos às urnas votar diretamente naqueles candidatos que nós escolhemos, tá? Esse é o chamado voto direto. A única forma de que aconteça a forma indireta é quando o presidente ou vice-presidente, né, por algum motivo, ele tenha que se ausentar do cargo até 2 anos antes de ocorrerem as eleições. Então, aí, nesse caso, a escolha será feita de forma indireta, tá? Voto secreto, pessoal. E aí, bastante interessante essa questão, porque a gente sempre costuma comentar, né, quais são os candidatos em quem iremos votar. Mas por que existe essa disposição na Constituição? Essa questão é bastante interessante pelo seguinte: nem todas as pessoas estão necessariamente, elas se sentem à vontade para poder revelar o seu voto. Por questões de pressão, por questões econômicas, enfim, por uma gama de situações a que elas podem estar submetidas, às vezes até mesmo ameaças, né, por parte de algumas pessoas, eventualmente por parte de alguns candidatos. Algumas pessoas podem ser eventualmente ameaçadas em função de revelar o seu voto. Então, por isso a Constituição garante que o voto seja secreto, para que não necessariamente a pessoa tenha obrigação de revelar o seu voto. Mas sabemos também que não existe nenhum tipo de sanção caso a pessoa deseje revelar o seu voto publicamente. Aí ela pode fazer isso, desde que ela se sinta realmente preparada, né, para aguentar qualquer pressão que sobrevenha sobre ela, qualquer tipo de situação, e não seja ameaçada com base na sua escolha eleitoral, tá? Então, a finalidade disso é garantir o sigilo para que a própria pessoa seja protegida, tá? Universal. Voto universal, daqui a pouco vamos entrar um pouco mais a fundo nesse tema, mas, enfim, é o voto que serve para todas as pessoas, não importa a classe social, ricos, pobres, todos têm o direito e o dever de votar, tá? Esse princípio ele comporta algumas restrições, e daí na sequência vamos ver alguma coisa sobre isso, tá? Mas a regra geral é que ele serve para todas as pessoas. E periódico, obviamente, porque de tempos em tempos, aproximadamente a cada 2 anos, nós precisamos ir às urnas para escolher os nossos candidatos, os nossos representantes políticos, tá? Além disso, temos agora... As próximas não são necessariamente consideradas cláusulas pétreas, mas também são características do voto e tão importantes quanto. O voto ele é personalíssimo, que significa que a própria pessoa precisa cumprir com a sua obrigação. Eu não posso, por exemplo, pedir que outra pessoa vá no meu lugar, vai votar lá para mim porque eu estou com gripe e não estou podendo sair de casa. Tá? Ou passar uma procuração para que alguma pessoa vote no meu lugar. Não, pessoal, obrigação personalíssima. A obrigação é para mim e eu tenho que cumprir com essa obrigação, tá? É obrigatório, é um dever, já vimos que é um direito também, mas é obrigatório. O cidadão, ele tem que ir, tá? E é igualitário porque ele possui o mesmo peso político para todos os eleitores.
É igualitário também porque, na verdade, ele atribui um ponto para cada candidato, ou seja, ele possui o mesmo peso para todos os candidatos. Se votamos para aquele candidato, vai contar um ponto para ele. Então, nesse sentido, ele também é igualitário. Universal e secreto. Já vimos, acabamos de ver sobre isso. Tá? É o direito titularizado por todos aqueles nacionais que tiverem a capacidade política. É um dos instrumentos por meio do qual o povo exerce a soberania, a sua soberania nacional, o direito ao sufrágio, tá? Mas existem requisitos que são indispensáveis para a participação do corpo eleitoral. Tá? Direito de voto para todos os cidadãos, como o princípio da isonomia, sendo todos iguais perante a lei. Tá? Aí eu trouxe para vocês o exemplo do alistamento eleitoral e voto que é obrigatório para todas as pessoas, inclusive para as pessoas com deficiência. No entanto, pessoal, e aqui a gente começa a ver um pouco mais também da flexibilização em relação ao termo universal, tá? Em relação também à questão do princípio da isonomia, porque no caso, por exemplo, das pessoas com deficiência, o cumprimento das obrigações eleitorais que se tornarem impossíveis, que se tornarem demasiadamente onerosos, tá? Caso a pessoa deixe de cumprir com essa obrigação, ela não necessariamente vai ser sancionada por isso, não vai ser multada por conta disso, tá? Apesar da pessoa com deficiência ela ser obrigada a se alistar, caso ela realmente tenha algum tipo de deficiência que não permita, ou que faça com que seja demasiadamente oneroso para que ela se dirija até a zona eleitoral, nós sabemos que a urna não vem até a nossa casa, né? Então, caso isso ocorra e ela não possa se dirigir, né, por conta do seu estado de saúde, então ela fica isenta da sanção. E o TCE entende que isso ocorre dessa forma por conta do princípio da dignidade da pessoa humana, tá? O que é realmente justo, né? Então nós temos assim que a universalidade do sufrágio busca conferir o direito de voto ao maior número possível de pessoas, ao maior número possível de nacionais, o maior número também possível de cidadãos, como vimos aqui, que são aqueles que estão aptos a votar, mas com algumas restrições. Tá? Não há distinção necessariamente grande entre o sufrágio restrito e o sufrágio universal. Na realidade, vai ser meramente uma questão quantitativa. Porém, sabemos que para que uma eleição seja forte, seja evoluída, né, e que melhore cada vez mais, ela não necessariamente depende de uma quantidade cada vez maior de pessoas, tá? Então, por isso a restrição ao sufrágio, ela tem que vir diretamente daquilo que diz a Constituição e não de lei ordinária, enfim, ou de algum outro lugar. Não, Constituição. Tá? Exemplo disso é a vedação que se dá para o exercício do sufrágio ao estrangeiro. Estrangeiro do Brasil, já vimos aqui que não pode votar, e também aos conscritos, tá? Artigo 14, parágrafo 2º da nossa Constituição. Voto pode ser também direto ou indireto, já falamos aqui sobre o voto direto, nós vamos lá e escolhemos o candidato e votamos diretamente nele, sem que escolhamos alguém para fazer isso por nós. Ou ele pode ser também o voto indireto, que é aquele que elege mandatários no nosso lugar, né, agindo como novos eleitores, mas em número menor, e esses vão escolher os candidatos da nossa preferência, que não é utilizado usualmente no Brasil, né? Isso vai ocorrer naqueles casos quando o presidente ou vice-presidente da República eles não cumprem com o seu mandato da forma completa. Voto pode ser também por aclamação, pessoal. Famoso voto aberto, como nós conhecemos, que é aquele voto que é feito em voz alta. Tá? Na sequência, nós temos aí, quanto ao quórum, o sufrágio majoritário. Sufrágio majoritário por maioria absoluta. Tá? E o que seria por maioria absoluta? Maioria absoluta é aquilo que considera como a quantidade de eleitores a maior parte, ou seja, metade mais um, dos eleitores da circunscrição eleitoral.
tá? Vamos prestar bastante atenção nesse fato. Eleitores da circunscrição eleitoral, porque na sequência nós já vamos ver outro tipo de sufrágio que considera que tem outro tipo de parâmetro, tá? Então esse quórum ele é utilizado nas eleições presidenciais, nas eleições para governadores e nas eleições para prefeitos, tá? E algo bastante interessante é que a eleição dos vices ela está diretamente vinculada à eleição ou ao vencimento das eleições por parte dos titulares, tá? Então, para que o vice-presidente seja eleito, é preciso que o titular ou vença a eleição para a presidência, tá? Pode-se adotar aí um escrutínio de um turno ou de 2 turnos a depender de como é feito, ou a depender da quantidade de votos que se dá para o candidato vencedor, tá? Segundo turno, ele tem que ser realizado entre os 2 candidatos mais votados, sempre no último domingo do mês, tá? Isso a letra da lei já traz para nós também, essa informação bastante importante. O último domingo do mês de outubro, a realização do segundo turno, para os candidatos que tenham obtido a maioria absoluta no primeiro turno de votação, tá? Se ocorrer algum fato superveniente, né, falecimento, desistência do candidato, impedimento legal desse candidato, então vai haver uma nova convocação entre os candidatos de maior votação, tá? Sufrágio majoritário que é aquele por maioria relativa. E o que seria a maioria relativa, pessoal? É mais da metade, ou metade mais um, dos eleitores que compareceram à votação. Aqui não estamos mais considerando a quantidade de eleitores na circunscrição eleitoral, e sim a quantidade de eleitores que compareceram à votação, tá? Maioria simples dos presentes na votação. Como exemplo, eu trouxe para vocês aqui a eleição dos senadores, né, maioria simples, que é feita em um turno só, tá? Sufrágio por maioria proporcional. Maioria proporcional vence o candidato que tem a maioria relativa desde que se alcance o quociente eleitoral exigido por lei. Então, as eleições vão definir o número de vagas para cada partido, a gente também chama isso de cadeiras, né? Quantidade de cadeiras para cada partido, e dentro dessa quantidade de vagas, aqueles que serão considerados eleitos, tá? Esse é um sistema que é bastante empregado aí para as eleições de deputados federais, deputados estaduais, distritais e também para os vereadores. Exatamente por isso também, pessoal, é muito comum às vezes a gente ouvir, né, que um candidato acabou puxando o outro por conta do sistema eleitoral que nós estamos considerando agora, que seria esse da maioria proporcional, tá? Então, uma observação bastante importante em relação à maioria proporcional é que se nenhum partido ou nenhuma coligação alcançar o quociente eleitoral ou conseguir atingir o número de cadeiras, né, que precisam ser preenchidas, elas vão ter que ser preenchidas de qualquer jeito. No entanto, elas serão preenchidas através dos candidatos mais votados. E daí, nesse caso, de acordo ao artigo 111 do Código Eleitoral, nós vamos ter que passa a vigorar o sistema majoritário, tá? Abandona-se a maioria proporcional e passa a se adotar o sistema majoritário para que ocorra finalmente o preenchimento de todos os lugares, tá? Eu trouxe para vocês aí só a letra, para a gente encerrar a letra da lei do artigo 111, que mostra que nenhum partido ou coligação que alcançar o quociente eleitoral considerar-se-ão eleitos até serem preenchidos todos os lugares, os candidatos mais votados, tá? Então, exatamente por conta disso, por conta da mudança, né, do sistema de votação, ou melhor, do sistema de sufrágio, a partir do momento em que a quantidade de lugares não é preenchida. Pessoal,
Era isso que eu tinha para expor para vocês hoje. Eu deixo aqui o meu contato para todas aquelas pessoas que desejarem manter contato comigo ou que tiverem alguma dúvida. Eu desejo a todos bons estudos.